Bom dia, queridos alunos. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de ensino à distância de Geografia. Hoje nós vamos ver Grupo 3, Capítulo 4, iniciando na página 195, População Brasileira. Distribuição da população brasileira. Bom, como nós vimos, a distribuição da população brasileira, grande parte dela se encontra na região litorânea. E isso não é por acaso. A colonização do Brasil começou por onde? Pelo litoral. As grandes metrópoles, a maioria delas do Brasil, estão onde? No litoral. E por que no litoral? Primeiro, porque foi onde a colonização chegou. Segundo, Portugal, tá? Eles queriam o quê? Uma colonização de exploração. Se eles não vinham com a intenção de morar, mas sim com a intenção de explorar, qual a vantagem de permanecer no litoral? O escoamento da mercadoria, ou seja, criar portos para mandar a mercadoria para a Europa. As nações indígenas, grande parte delas já ocupavam o nosso extenso litoral. Os menores estados, olha, se nós formos analisar essa região aqui Nordeste, esses estados pequenos, se encontram em regiões litorâneas. Espírito Santo, Rio de Janeiro, só com exceção de quem? Do Distrito Federal. Vamos observar esse mapa de municípios e populações. Quanto maior o círculo, maior a população. As maiores populações e o maior número de cidades se encontram principalmente nas regiões litorâneas. Fundação das primeiras cidades brasileiras. Como foi por colonização, também não poderia ser diferente. Belém, São Luís, Natal, Paraíba, Recife, São Cristóvão, Salvador, São Sebastião, tá? Em que região? Litorânea. Distribuição da população nas grandes regiões e nos estados. Bom, se nós observarmos aqui, esse gráfico de população e esse gráfico de área, vamos começar por uma região onde não tem litoral, tá? Região norte. A área da região norte é a maior, 45%. Ela representa quase a metade de todo o território nacional. Vamos verificar o número de população que há nela. Norte, 9% da população. Tem litoral? Tem, mas é muito pouquinho, tá? Vamos observar ele aqui, tá? No Pará. Olha aqui um pouquinho do litoral que toda essa região vai ter, ok? Bom, se nós analisarmos a região sudeste, então vamos lá, sudeste, 11% de todo o território nacional. Em compensação, se nós olharmos o sudeste em população, quanto que representa? Olha, maior número de população. Distribuição da população entre os estados brasileiros. Se nós analisarmos este mapa aqui, olharmos a legenda, quanto mais escura a cor, maior o número de população. Qual a região? Quais os estados que possuem maior número de população? Olha, aqueles que vêm circundando o nosso litoral. Densidades populacionais, uso dos conceitos populacionais. Muitas vezes nós ouvimos falar em dois conceitos. População absoluta. O que é isso? Quando eu falo população absoluta, absoluta significa total. Ou seja, o número de habitantes que mora, que reside, que habita naquela localização.
Em compensação, se eu falar população relativa, eu vou estar dividindo a área do local onde ela reside por um número de habitantes. Vou fazer uma porcentagem de quantos metros quadrados dão para cada pessoa ou quantas pessoas moram em cada metro quadrado, correto? Densidade populacional 2010. Densidade, o número de população em cada região em 2010, que foi o último censo. Aliás, esse ano, era o ano para ter censo. Eu nem sei se com essa pandemia vai ser realizado ainda esse ano. Mas, densidade populacional, naquele mesmo, mapa que nós vimos, grande parte dessa concentração na região litorânea e principalmente na região centro-sul, tá? E o litoral nordestino. É o Brasil, tá? Em população, a cidade de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Amazonas, grandes densidades. Regiões metropolitanas, áreas com grande adensamento populacional, caracterizada pela integração de cidades próximas. Por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo e as cidades que estão em volta dela, que estão conurbadas, que estão ligadas. Quando nós falamos em regiões metropolitanas, os limites não estão claros. Por quê? Porque a cidade ela cresce tanto que uma emenda com a outra. Basta eu atravessar a rua, atravessar uma praça para eu estar na outra cidade. Por exemplo, Rio Preto, aqui é o polo da nossa região. Badibacite já está ampliando, já está se aproximando de São José do Rio Preto. Pode ser que elas conurbem? Sim. E quando isso vai acontecer? Quando não existir mais espaços rurais entre as cidades, certo? Pelo menos a parte que as interliga. Aí elas vão estar conurbadas. Município responsável pela centralidade da populacional, ou seja, aqui na nossa região, São José do Rio Preto é o responsável, assim como Badibacite, Mirassol já estão se conectando a ela. São cidades mais fortes no setor médico, industrial, de serviços, que a população se aproxima para poder se integrar mais economicamente, politicamente. Criações de regiões metropolitanas, estabelecimentos de normativas estaduais, regras de administração compartilhada. Como assim? Quando elas já estão juntas, igual a ABCD paulista, existe uma regra, É uma regra para poder organizar esta região, uma mesma valendo para todas. Organizar toda a sua estrutura, para poder controlar melhor, porque é como se fosse o quê? Uma cidade maior. Regiões metropolitanas brasileiras, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados, é onde tem aquela cidade mais forte que vai juntando com as outras, conurbando. População nas regiões metropolitanas. Qual que é a maior? São Paulo, São 14 áreas. 6 delas são na região sudeste. Só 4 delas dentro do estado de São Paulo. Alta concentração populacional. Disponibilização de serviços urbanos. Bom, como a concentração é grande, essas regras o Estado tem que organizar. Organizar o quê? Pelo menos os serviços básicos, que são o quê? Saneamento básico, água, esgoto, escolas, saúde, moradias, lixo. Organizar tudo para aquele número de populações que residem nessa região. Outra coisa, sistemas de transporte. As capitais brasileiras e as concentrações populacionais. Como nós vimos, todas as capitais é o que concentra o quê? O maior número de população. Por exemplo, no estado de São Paulo, dentro de São Paulo mesmo da cidade, a maior população.
é onde concentra o maior número de serviços, de indústrias. População urbana e a população rural. Vamos observar este gráfico, tá? Ele vem desde a época do êxodo rural. Por quê? Se nós observarmos aqui, ó, em 1940, população rural vermelha, população urbana em azul. Olha, a população urbana era só 31,9%. Era bem menor. Por quê? Como ainda não tinha revolução industrial, aconteceu o quê? Grande parte das pessoas ainda trabalhavam no sítio, nas zonas rurais, não tinha maquinários para poder desenvolver a agricultura. Hoje uma máquina substitui quantas mãos de obra? Às vezes muito mais de 100. Tem aqueles próprios tratores que já vão, né, arando, já vão plantando, já vão olhando, fazem todo o serviço sozinho. E vamos acompanhar este gráfico. Quanto a população urbana foi crescendo. Hoje, apenas 16%. Esse hoje daqui, há 10 anos atrás, 2010, o quanto a população cresceu. Tá? A área rural ficou pouca população, mas ela ainda utiliza uma grande área para quê? Para plantações, e essas áreas não podem estar ocupadas. Implicações do relevo do clima na ocupação territorial. Bom, isso aí é um fator fundamental. Por quê? Onde a população ela vai optar, se ela tiver essa possibilidade, morar num lugar que tenha, né, um clima melhor ou num lugar com clima árido? Todas as civilizações que se iniciaram, geralmente elas se iniciam no quê? Próximos a rios, próximos a lagos, próximos ao oceano, para poder se abastecer. Então, ó, o clima, na região que nós temos do Nordeste, tá? O Nordeste semiárido, sertão, menos pessoas, os solos mais pobres, menos possibilidade de desenvolvimento social. Em compensação, nos lugares mais úmidos, com o clima tropical, a população é bem maior. Ó, sertão, agreste, zona da mata. Não é o nosso caso, mas altos relevos também dificultam o quê, né? Dificultam as pessoas de estarem morando. Vias de acesso ou redes de infraestrutura. Isso daí é um outro atrativo para as populações. Por quê? Porque quanto mais vias de acesso, avenidas, ruas, para poder chegar àquela localidade, para poder colocar fábricas, para poder escoar a mercadoria, para poder trazer a população para trabalhar, mão de obra, mais vai se desenvolver. Tendo uma infraestrutura do Estado, uma infraestrutura de cada município, vai ajudar o quê? Com que chame a população, com que se integre mais à economia nacional. As consequências da ocupação irregular. Tá? As áreas de baixas concentrações, do outro lado. Bom, áreas de alta concentração. Quando fala ocupação irregular, são muitas populações, muita população muito grande em uma determinada área. Então, ó, altas concentrações. O que isso dificulta? Saneamento básico para todo mundo, áreas isoladas, comunidades sem infraestrutura, como nós já vimos cair, né, quando tem uma chuva muito forte, acontecer a erosão e essas casas, né, simplesmente serem submersas pela terra, morrendo uma grande parte das populações que a habitam. Diversidade econômica. Bom, mas numa área que tem grande população, a diversidade. Por quê? Vários tipos de indústrias, vários tipos de comércio, vários tipos de serviços, médicos, dentários, escolares. Maior número de mão de obra e qualificada. É onde tem a maior parte da população. Maior número de pessoas dispostas a trabalhar. E são onde tem os grandes centros de estudos. Pessoas mais qualificadas.
Maior custo de vida. Aquela lei da oferta e da procura. Quanto mais a procura de um produto, maior vai ser o seu preço, mais elevado. Economia mais integrada. Ou seja, numa região eu encontro todos os serviços, comércio, escolar, de saúde. Compensação nas áreas de baixas concentrações, especialização da economia. Como assim? Na parte rural, por exemplo, o que vai ter? Vai estar especializado só em agricultura, vou estar especializado só em agropecuária. Menor infraestruturas e vias de acesso. Se uma localidade não é tão procurada, não vai ter tantas estradas para chegar até lá, não vai ter tanta facilidade para escoar a mercadoria. Menor custo de vida, uma vida geralmente mais simples. Economia mais isolada. Às vezes as pessoas precisam sair dessas regiões com menos populações para conseguir áreas de saúde, de educação, de trabalho em outras regiões. Agora nós vamos para as atividades. Grupo 3, capítulo 4, página 214. O exercício 1, o A, o B e o C. Aí depois eu vou para a página 215, exercício 4. Professora, cadê o exercício 2 e o 3? Esses dois exercícios, eles são pesquisas, então nós faremos em uma outra aula depois daquelas online, ok? Então, até essa aula. Beijo, fica com Deus.